brasileiros. Agora, Cris, olha só, a Juliana Dalpiva encontrou o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, essa semana no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. E ela questionou, né, sobre as investigações da Polícia Federal. Cláudio Castro passou pela Juliana Dalpiva. E aí ela perguntou o seguinte para o Castro, perguntou sobre os aportes de mais de 3 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master e se ele achava correta a participação dele no jantar com uma degustação de uísque no valor de US$1 milhão. Isso aconteceu em Nova York. E aí o Castro negou a relação, né, entre a participação no jantar e um aporte de 80 milhões de reais feito no dia seguinte. Vamos ver o que ele disse, abre aspas aí, ó. Quando alguém te convida para casa, você não sabe o que a pessoa vai servir. Ele convidou 40 pessoas, foi todo mundo achando que era. Ninguém imaginou ser uma coisa daquele tamanho. Ninguém imaginou. Cris, vou jogar para você, né, essa fala de Cláudio Castro cara a cara com Juliana Dalpiva. Vê se pode. Eu fico imaginando. Eu queria ver a cena. Eu queria estar no aeroporto Eu e também. assistir a essa cena. Juliana Dalpiva em ação, o bote e Cláudio Castro. O Cláudio Castro deve ter abaixado a cabeça e falado, Nossa, ela me reconheceu, meu Deus do céu. Eu podia ter viajado no jatinho do Vorcaro, eu ficava livre dessa repórter. Né? Livre da abordagem de repórteres inconvenientes. Né? Chata! Roberta, você sabe que isso que ele fala para Juliana vai na mesma linha daquele caso que a gente mostrou ontem aqui, do Hugo Mota. Né? O repórter vai atrás dele pedindo uma explicação e ele fica repetindo, não tem ilegalidade lá naquela operação lá de 22 milhões de reais para a empresa da família lá da esposa dele, de uma prima da esposa, etc. A mesma coisa o Cláudio Castro, então a saída é essa. Eu não sabia o que iam servir, como se a questão fosse essa, fosse isso. Ou sei lá, o que serviram para aquele pessoal comer ou beber, entende? O fato é que ele não tinha que estar no evento daquele, ele como governador, não tinha que estar no evento daquele com um bandido, né, do quilate do Daniel Vorcaro. E aí ele fica repetindo. Não, mas ele fica dizendo para ela o tempo todo, né, para Juliana, que a data não corresponde, que está errado, que não sei o quê. Então, aquela coisa, as pessoas hoje, sobretudo esses políticos encalacrados, quando se veem diante de um questionamento, eles não têm assim, a menor vergonha, né, de se aferrar a uma frase e ficar repetindo. Vai que alguém acredita, né? Vai que isso vira verdade, sabe? A pessoa mente, acreditando que em algum momento isso possa virar verdade. Então isso é falta de vergonha na cara desses políticos, né? Que não tendo uma explicação plausível, né? Diz, olha, não, você está enganado. Então, é o jornalista que está enganado, é o jornalista que não entendeu direito, né? É tudo do mesmo naipe, essa turma, né? Cláudio Castro, Hugo Mota, só o Ciro Nogueira, que vocês mostraram aí, né, que não parece nem um pouco preocupado, tá lá relaxando em Ibiza, né? Por quê? Certeza de impunidade. E esse é o problema, certeza de impunidade dá nisso, nesse tipo de declaração de cara de pau, que não está nem aí, sabe, se tem um jornalista ali investigando ou não alguma coisa. É isso, essas pessoas flagradas hoje em dia nessas situações, simplesmente dizem, não, você não entendeu nada, o jornalista que não entendeu nada. É a naturalização do absurdo. Assim, eu diria que nesse caso tem duas questões, né? Uma é o jantar em si, que foi um luxo, as cifras são milionárias, né? É uma coisa absurda, né? Aquela degustação de uísque, etc, etc. E aí o Cláudio Castro fala, veja bem, eu não sabia o que iam servir lá. Agora, essa cifra absurda do jantar é importante? Mas o mais importante é que, passado o jantar, o Rio Previdência despejou dinheiro no bolso do Vorcaro para salvar o banco. É isso que interessa. Aí é que tá. É isso que interessa. Porque se o Vorcaro quiser gastar dinheiro pagando jantar, ele podia gastar com a namorada dele, com a filha, com o irmão, com um amigo. Agora, ele não está pagando um jantar para um amigo. Ele está pagando um jantar para um político, para um governador, que depois devolve
Muitas vezes. Só que devolve, não com o dinheiro dele, Cláudio Castro, com o dinheiro do povo do Rio de Janeiro. Então o escândalo em si não é o Vorcaro pagar o jantar. O problema não é o menu, Não é o menu, exatamente. O problema não é o menu, não é se foi servido camarão ou se foi servido lagosta. O problema é que, servido camarão ou lagosta, passados alguns dias, o Cláudio Castro mandou Rio Previdência despejar dinheiro no cofre do Banco Master, que já estava à beira de quebrar, e todo mundo sabia, quem é do mercado financeiro, que estava aos tropeções. Aí entrou Rio Previdência para tentar salvar, e o Banco de Brasília lá para tentar salvar, falando até em comprar o Master. Então, aí é que está o escândalo maior, e todo mundo sabe. O Cláudio Castro sabe que a gente sabe, mas ele tem que falar alguma coisa lá na hora e sai com essa aí, né, Roberto? Exatamente. Eu só fico imaginando a cara da Juliana Dalpiva quando ela Isso, fala mais, governador. Pode falar, vai falando isso, tá? Estou anotando aqui. Olha só. Ô, Cris, deixa eu repetir contigo, porque a nossa colega, a Vivian Mesquita, ela comentou na coluna dela algumas mensagens do caso Master que se tornaram públicas pelo STF. Entre elas, a seguinte frase: preciso de um avião para as quengas. Essa mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro a um assessor em abril de 2024 e fazia referência a uma organização de uma viagem para Nova York. Em uma outra conversa, um funcionário relata preocupações com a distribuição das mulheres pelos quartos do hotel e ainda menciona ter pensado na privacidade de quem pretendesse, abre aspas, curtir com a florzinha a festa. Fecha aspas, Cris. A coluna da Vivian é muito importante porque ela traz esse olhar sobre o nosso corpo, né? O nosso território, só que a partir do momento em que ele também entra num esquema simplesmente pelo nosso gênero, né? E para fazer parte de uma festa, como se fosse um brinde. E isso é inaceitável. Fora Roberta, outras frentes sobre esse tema. Eu li esse artigo da Vivian, aliás, muito bom, muito bem escrito, muito bem argumentado, e eu acho que ela toca, se ela bota o dedo numa ferida que nos toca, em especial a nós mulheres, que faz todo sentido e que me lembrou imediatamente o caso do Jeffrey Epstein, né, que a gente comentou aqui várias vezes também, onde celebridades, homens do mundo dos negócios, da política, da academia, enfim, né, celebridades masculinas em geral frequentavam aqueles endereços do Jeffrey Epstein, por onde circulavam meninas que evidentemente eram menores de idade, né, e que estavam ali à disposição de outros países, né? Uma loucura. Aquela ilha que ele tinha no Caribe, Londres, né? Tem o caso famoso lá do Príncipe Andrew, né? Com uma das moças, e enfim, que até escreveu um livro sobre isso. E assim, essas mulheres aparecem nesses casos como elementos decorativos da cena, né, em que os homens são os protagonistas. No caso do Jeffrey Epstein, foi se descobrir, afinal, depois de anos de esquema criminoso, né, que elas eram submetidas a uma situação de violação, de estupro e de violações em geral, né? Tratadas com um enorme desrespeito, como se estivessem ali, de fato, apenas para servir a esses homens, né? Então, vítimas de um sem número de abusos sexuais e violações. Esse caso do Vorcaro enseja o mesmo tipo de reflexão. Quem traz essas moças? Em que condições? Pelo que se sabe, são estrangeiras, ou pelo menos a maior parte delas, russas, inclusive, é o que parece, né? Tem, inclusive, a solicitação, em algum momento aí, de um tradutor. Então, essas moças sabem o que elas estão vindo fazer exatamente no Brasil. Enfim, elas podem ser conscientemente garotas de programa? Sim, só que é importante entender. A prostituta não deve ser criminalizada, né? O que a lei pune é quem se beneficia do esquema de prostituição, é quem ganha dinheiro com a exploração dessas mulheres, com a exploração do corpo dessas mulheres. Então, é um ponto de vista muito importante
que a Vivian traz, porque é um ponto, de fato, negligenciado nessas investigações sobre o esquema do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Esse é um olhar que a polícia precisa trazer, que os investigadores precisam trazer, né, para entender que rede criminosa é essa que alicia essas mulheres, não se sabe como, que as trouxe para o Brasil e sabe lá que situações elas enfrentaram aqui nas mãos deste esquema de aliciamento, que ao que tudo indica é um esquema profissional e criminoso de aliciamento. Sim. E olha, falando em direitos das mulheres, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu por unanimidade anular a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. Isso no caso envolvendo a influenciadora digital, a Mariana Ferrer. Com a decisão, o caso vai voltar para a primeira instância e vai ser reiniciado. Na sessão, olha que importante, foi decidido que provas em processos por crimes sexuais são nulas se forem usadas em desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, como dignidade e honra. Os ministros concluíram que a audiência em que a influenciadora prestou depoimento, ela foi marcada por essas violações, o que compromete a validade das provas produzidas no processo. Olha, Cris, as imagens desse julgamento, assim, são horríveis, né? As falas do advogado são péssimas. Péssimas, assim. Na primeira instância, né? Da primeira instância, exatamente, né? Depois foi para o STF, não foi para o julgamento. E o Alexandre de Moraes, desculpa te interromper, mas foi interessante, assim, por um lado, mas é repugnante. O Alexandre de Moraes passa no telão lá durante a sessão para os outros juízes todos verem olha o que eles fizeram com a vítima. Olha o tipo de foto que ela tira. Olha quem é essa mulher. Assim, juro, é uma violência. Super, é a revitimização, acho que é o nome que se dá isso. Revitimização, exatamente. Mas que bom, né, que o STF tomou essa decisão, né, Cris, para os próximos julgamentos que devem pintar por aí. Com certeza. Eu quero lembrar aqui que essa denúncia importantíssima do caso Ana Ferrer foi feita por uma mulher, uma jornalista mulher, Shirley Alves, da Intercept. Parabéns, eu acho que deve ser uma vitória. A Shirley, que fez essa denúncia, deve se sentir vitoriosa, assim como todas nós mulheres, todas nós. Eu lembro que na época, quando houve a denúncia, na época eu escrevia na Folha de São Paulo, e escrevi um artigo em que eu, claro, relatava, como vocês comentaram aí, as violações, os abusos, as ofensas das quais a Mariana foi vítima na sessão, né, que o Intercept publicou o vídeo, esse que vocês se referiram há pouco, numa sessão, numa situação em que ela deveria ter sido protegida por aquelas autoridades contra o advogado de defesa do estuprador, né? Do advogado, claro que o advogado não pode agir como agiu, mas eu também não me surpreendo que o advogado do estuprador tenha feito aquilo. O que me surpreende e realmente me deixou indignada na época foi a passividade do promotor, do defensor e, sobretudo, do juiz que conduz aquela sessão e que é a autoridade máxima. Permitiu, né? Só interrompeu a sessão quando ela já estava chorando em lágrimas diante das humilhações. Bom, para resumir, eu lembro que escrevi e no final eu dizia: força, Mariana, você não está sozinha. E essa decisão do STF prova isso. Ela não está sozinha. Nós não estamos sozinhas, Roberta, nós mulheres. Embora a gente veja muita coisa errada, a gente ainda precisa avançar em muita coisa, mas essa decisão é histórica. Muito, muito. A Shirley Alves, que fez a matéria, a repórter, né, e que agora integra a equipe do ICL, como editora aqui do site do ICL Notícias. Parabéns pela matéria que ela fez. E que bom que o STF, a partir dessa matéria, olha a importância do trabalho jornalístico. São as alegrias da nossa profissão, né, Rodrigo? Sim, é uma vitória. Demorou, né? Demorou, mas o STF reverteu a decisão e deu razão a ela. E o Alexandre de Moraes não só reverteu, como deu uma escorraçada no advogado, diz que a atitude dele tinha sido inaceitável e criminosa. Foi a frase do OAB também, né? O OAB também não fez nada, Deixou rolar. E aí tem toda... Quem é esse empresário que teria cometido o abuso sexual? Tem relações que tem amigos na grande mídia. Ele foi protegido de toda forma. Tem os playboys de alto escalão. De alto escalão, enfim. E aí o Supremo fez muito bem de mandar voltar e julgar de novo, porque o que eles fizeram ali foi abusivo, além de tudo. Foi repugnante, até vendo de novo as cenas. Eu não lembrava mais depois de tanto tempo e assisti de novo e é repugnante. É repugnante.